Olá, meus irmãos e meus amigos internautas, aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem da série O Evangelho de Poder. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de poder. Mas eu vou falar hoje sobre o Evangelho com Jesus. E vou trazer um texto. Mas antes de ler esse texto, eu queria dizer a você que é um irmão em Cristo, que crê na palavra de Deus, se você acha que esta palavra beneficia as pessoas, é boa, então dê um like no vídeo, veja o vídeo até o final e compartilhe e também faça um comentário. Fazendo isso, você estenderá o alcance deste vídeo para muitas pessoas. Bem, vamos ao texto bíblico que serve de base para o vídeo de hoje. No livro de Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20, está escrito, ouçam o que diz o texto. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, partindo, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Queridos, nós fizemos menção no vídeo passado sobre Marcos capítulo 16, versículos 15 até o 18, quando Jesus fala dos sinais que haveriam de seguir aqueles que crescem. Agora nós queremos falar sobre o Evangelho com Jesus. Nós vemos aqui que os discípulos saíram pregando depois que Jesus os deixou e foi para o céu. Eles saíram e foram por toda a parte. Marcos escreveu isso aqui já lá pelos anos 80, 90, 85 mais ou menos depois de Cristo. Então, ele estava falando de que os sinais já tinham acontecido. Ele estava falando de alguma coisa que já havia acontecido. Ele foi buscar o fundamento quando Jesus disse que aqueles sinais haveriam de seguir, e agora ele está falando sobre aquilo que já aconteceu, já havia acontecido quando ele estava escrevendo isso. Então, diz que eles partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Veja que o Evangelho é pregado diante de Deus, na presença de Deus e na presença de Jesus e com a sua companhia, com a sua cooperação. Porque nós pregamos, mas quem salva é Ele. Nós dizemos que Ele cura, mas quem cura é Ele. Quem transforma é Ele. Portanto, nós fazemos o que nos cabe fazer e Ele faz o que nós não podemos fazer. A coisa que nós não podemos fazer, Ele faz, que é salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. E o resumo do Evangelho é mais ou menos isso. Porque o Evangelho é muito simples, mas é profundo, mas é verdadeiro, mas é real. Então, o Evangelho, nós podemos dizer que o Evangelho é o próprio Cristo, porque nós pregamos Cristo. O apóstolo Paulo diz, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Nós estamos pregando, anunciando a Jesus Cristo. Anunciamos o que Ele faz, mas o importante é anunciar Ele, conforme o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, nos versículos 9 e 10. O apóstolo Pedro falou do que, na verdade, Deus faz e o que a igreja, como um sacerdócio real, como uma nação santificada para anunciar as virtudes daquele que os resgatou das trevas para a luz. O apóstolo Pedro, pregando, na casa de Cornélio, na casa de um gentio, a primeira vez que o evangelho se estendeu até os gentios, ele disse,
Em Atos capítulo 10, versículos 38, ele diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Jesus é com os que saem para pregar o Evangelho. Eu falarei no próximo vídeo sobre o Evangelho sem Jesus que está sendo pregado por aí. O outro Evangelho, um Evangelho vazio, um Evangelho sem Jesus. Evangelho humanista, um Evangelho que está mais baseado no homem do que em Jesus. Fala-se em Jesus, mas a presença de Jesus não está. Então, o Evangelho de Jesus é pregado em Jesus e com Jesus. Com Jesus. Os discípulos seguiram, mas o Senhor estava com eles, fazendo a parte que o evangelista ele chama de cooperação, mas na verdade ele estava fazendo a parte que os discípulos não podiam fazer: salvar, curar, transformar, fazer maravilha. A manifestação do céu que vem de cima é dele. Nós cooperamos com ele, ou seja, a obra de Deus aqui na terra, tanto a pregação do Evangelho quanto a edificação da igreja, ela é, na verdade, uma cooperação. Deus cooperando com os que foram pregar. E eles cooperando. Paulo disse: nós somos cooperadores de Deus. Nós fazemos uma parte, Deus faz a outra numa obra só. Numa obra só. Na obra de salvação, na obra de redenção, na obra de edificação da igreja, acontece isso. Deus, através do Espírito Santo, ele está operando. Quem opera é o Espírito Santo, mas é Jesus quem faz, é Jesus que está operando. O Espírito Santo nem aparece, quem aparece é Jesus. O evangelho que pregamos é o evangelho cristológico, é o evangelho que precisa ser cristológico, ou seja, baseado em Cristo, fundamentado em Cristo, e pregamos na presença de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Falamos de Deus na presença de Deus, porque somos testemunhas, não podemos mentir. Uma testemunha não pode mentir, uma testemunha não pode ser falsa, uma testemunha precisa relatar aquilo que na verdade ele conhece, ele viu. Então, Jesus disse que nós somos testemunhas. Agora, os primeiros discípulos, eles eram testemunhas oculares, aquelas testemunhas que estiveram com Jesus, que tocaram em Jesus, que comeram o pão que ele abençoou, que estiveram presentes nos eventos em que o Senhor operou milagres, transformou água em vinho, multiplicou pães, curou cegos, curou mancos, curou paralíticos e deu vida às pessoas. Eles eram testemunhas oculares. Aí eles escreveram. E nós sustentamos esse testemunho. Agora nós testificamos daquilo que nós recebemos, em nós, o que Deus fez em nós. Então nós somos testemunhas por isso, porque nós cremos no que está escrito e nós experimentamos. Na verdade, somos testemunhas não somente do que está escrito, mas também do que recebemos, da comunhão, da presença de Deus em nós, do que Ele fez em nós, na mudança que Ele fez em nós, na mudança de caráter, na mudança de atitude, em tudo Ele operou. Portanto, nós somos dele testemunhas. Pai, agradecemos a oportunidade de levar a palavra aos nossos internautas, aos nossos irmãos e amigos, no nome de Jesus. Amém. Eu volto, queridos. Daqui a pouco eu volto.